inadequado. Mas muitas vezes a gente gosta de sentir isso. Porque a gente muitas vezes gosta de ser, de alguma maneira, acalentado por aquilo que não vem de Deus. Não é próprio, não é adequado mesmo. Porque não é nem aquilo que a gente gostaria. Então eu rogo a todos aqui que a gente considere, de fato, que precisamos primeiro entender aquilo que é lógico da parte do Senhor. Tem coisas que a gente não entende, mas isso não quer dizer que não é lógico, que é ilógico. Não. A gente precisa compreender, a gente precisa de fato se expor à Bíblia para que a gente entenda. E a questão de crise é extremamente importante. Talvez você não esteja vivendo uma crise agora daquelas graves. Luto do seu ente querido. Mas vai passar por isso, ou não? A menos que você vá primeiro. Vá logo. Não é fácil, a gente sabe disso. Mas se a gente não tem base, a gente vai tombar. A gente vai achar que Deus é injusto, de que Deus nos desamparou. Então precisamos compreender, para a gente obviamente sentir. A gente vai fazer nessas próximas semanas, embora a gente talvez faça uma breve interrupção com relação às Olimpíadas. Mas a gente vai gastar um tempo agora, alguns meses, ouvindo de Deus a respeito das crises no livro de Efésios. O livro de Efésios é um dos livros mais interessantes que eu, de alguma maneira, já tive a oportunidade de fazer estudos nele. Na verdade, já gastei um tempo estudando, um dos livros que eu mais gosto. É claro, todos os livros da Bíblia são importantes, deveríamos gostar de todos, mas ele tem uma particularidade que ele me faz ficar mais apaixonado ainda. Talvez o livro de Efésios e o livro de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, são aqueles que eu gosto por causa dos detalhes, por causa da preocupação do autor com algumas coisas que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Mas, tanto no livro de Efésios como em Lucas, dois autores diferentes, Evangelho de Lucas, Paulo e Lucas escrevendo, aqueles detalhes são aquilo que faz com que, de fato, o nosso coração comece a vislumbrar muito mais Deus do que antes. De todas as cartas do apóstolo Paulo, o livro, a carta de Paulo aos Efésios, é a única carta que foi escrita, motivada, não por uma correção. Foi escrita, motivada, não por um erro doutrinário. A última exposição bíblica que a gente teve aqui foi 1 Coríntios. E você sabe o tanto de tranqueira que o apóstolo Paulo teve que abordar. A igreja estava errando nisso, naquilo outro, comportamento, doutrina. Olha, uma série de lixo moral. Mas você lê o livro de Efésios, você não vai encontrar uma repreensão do apóstolo Paulo. Você vai encontrar uma orientação, uma afirmação, do começo ao fim. É claro que a primeira parte, o apóstolo Paulo vai falar da nossa posição de privilégio. A segunda parte vai falar a respeito da nossa responsabilidade com relação a todo o privilégio que já recebemos. Mas ele ensina. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Que crise, obviamente, uma pessoa deveria estar passando, preso, na iminência de morrer, preso, com a sua liberdade, obviamente, cerceada, por ter feito bem às pessoas, como Jesus, por falar da graça salvadora de Jesus, preso por causa disso. Preso porque ele vivia falando da salvação pela graça. Então, o livro de Efésios é bem interessante. Ele começa de alguma maneira, mexendo no nosso coração, porque a abertura da carta, do versículo 1 até o versículo 14, que a gente vai ver agora, o apóstolo Paulo parece que fala num grito, num berro, ou numa insistência só, quase que sem respirar, para que eu e você entenda a importância de todo o ensino dele. Ok, antes da gente seguir, livro de Efésios afora, eu queria só dizer para vocês que o livro de Efésios tem uma grande mensagem.
tem uma ideia que está sendo passada que a gente deveria guardar. Para que quando você for ler o livro de Efésios, hoje, amanhã, qualquer dia, você lembra que a mensagem geral tem uma notícia para ser nos dada. Veja só, a notícia é essa aqui, ó. A posição, o poder e a proteção dos cristãos, privilégio nosso, exigem da gente conhecimento, precisamos conhecer mais, coração, que tem a ver com sentimento, e comportamento coerentes com o que já recebemos. Basicamente isso. O que nós temos é tão grande, tão precioso, tão valioso. O apóstolo Paulo diz isso no começo da sua carta, metade da carta. E a segunda parte ele diz: tudo que nós temos tem que desembocar, tem que ser direcionado para uma vida coerente com o que nós já recebemos. Eu acho que isso não é muito difícil da gente entender. O que nós temos tem que fazer correspondência com o que nós vivemos, somos, o nosso comportamento. Agora, no que diz respeito aos segredos que a Bíblia nos revela para que a gente não permaneça nas crises, o autor começa a nos revelar, em primeiro lugar, um pouco sobre a origem da satisfação interior. Quando eu falo sobre satisfação interior, e o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, vai dizer bem isso, a nossa satisfação interior não está em nós. Quando eu falo interior, estou falando de alma. Não estou falando da gente achar em nós mesmos a solução, o conforto, o sossego que a gente tanto quer. Não é isso. A gente não está falando aqui sobre psicologia. Isso aqui não é autoajuda. Está falando exatamente de que Deus é quem pode prover para a gente o que nós necessitamos. E o autor de Efésios vai fazer bem isso, de forma bem clara, para a gente entender com clareza o que isso quer dizer. Efésios capítulo 1, a partir do verso 1. Os versículos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo se apresenta. Ok? Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa, o versículo 3, a falar aquilo que eu e você precisamos saber de imediato. Primeiro ele faz os cumprimentos. Primeiro ele diz quem ele é. E aí ele diz assim: eu sou apóstolo, ou melhor, eu sou enviado de Jesus Cristo. Eu sou embaixador de Jesus Cristo. E estou escrevendo para aqueles cristãos que pertencem a Deus, certamente, santos. Ele fala santo no sentido de ser separado, de ser de alguma maneira exclusivo para alguma coisa. E a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Mas ele diz, olha só, aqueles que vivem em Éfeso. Veja só, embora vivendo em Éfeso, embora vivendo no Gama, embora vivendo no Distrito Federal, nós não pertencemos a esse local. O apóstolo Paulo diz que, embora estejamos vivendo em qualquer lugar, nós somos também embaixadores. Fomos separados por Deus, igual ele está se identificando. Eu fui separado pela vontade de Deus, que eu sou apóstolo. Ok? Eu fui um dos que foram enviados por vontade de Deus. Não por vontade própria, não vontade minha, não vontade dos meus compassos, amigos, colegas. Não. Por vontade de Deus eu fui enviado e estou escrevendo a vocês. Aí ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Já começa a dizer de que o que nós precisamos mesmo é daquilo que vem de Deus, não daquilo que brota no nosso coração, não. Vem de Deus, procede, vem do alto. Aí ele começa, de fato, né, um louvor a Deus, mas aqui, de fato, é o que a gente precisa mais nos concentrar agora. O texto é grande, relativamente grande. Você precisa de concentração, eu também preciso de concentração.
para a gente entender o teor do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu vou tentar falar de forma rápida aqui, porque senão a gente não vence no nosso tempo aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Primeira ideia do primeiro versículo, a respeito do que do teor da carta dele, ele está falando que Deus deve ser bendito. E Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Tudo que eu e você precisamos, nós já temos. Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. A gente não precisa de mais nada. Talvez o nosso coração esteja precisando, ou querendo, almejando, sonhando, desejando, esperando. Mas nós já temos o que é necessário. E aí, com toda sorte, todo tipo de bênção espiritual. Aí ele começa a dizer das principais bênçãos que nós já temos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, a doutrina bíblica, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui algo que a gente já deve ficar mexido. Deus, olha só, nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Quer você queira, quer você não. O religioso tem extrema dificuldade de achar que Deus escolhe as pessoas. Sabe por quê? Porque a escolha de Deus não tem a ver com nada que a gente possa fazer. É de lá para cá e não daqui para lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, olha só, aí tem, claro, nos escolheu antes de que o mundo existisse, o universo nem sequer tinha aparecido, nos escolheu para sermos santos ou separados, para ele, obviamente, e irrepreensíveis perante ele. Então, veja só, santo para ele e irrepreensível perante ele. Santo, separado para fazer a vontade dele, mas também irrepreensível. Não é de qualquer jeito. De sermos aquele que não tem mancha, não tem mácula. Então ele está dizendo tudo isso aqui. Deus me escolheu. Oh, aleluia, glória, que bom. Mas isso tem a ver com o propósito de Deus e não o nosso propósito. Deus me escolheu não para mim mesmo. Quando eu digo que sou cristão, eu estou dizendo que eu pertenço a Jesus. Então, a minha vida deve ser conduzida por Ele. Beleza. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou consentimento de sua vontade. Claro que é para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado que é Jesus Cristo. Ele repete de novo o mesmo conceito. Se aqui diz que Ele nos escolheu, aqui ele diz que nos predestinou, nos escolheu para a santidade, para fazer a vontade dele, obedecer, viver a agenda dele, sendo irrepreensível, mas também nos predestinou em amor. Em amor. Em amor nos destinou previamente para sermos filhos dele. Gente, uma das grandes evidências do conhecimento da totalidade de Deus na nossa vida é a gente reconhecer que a gente não pode fazer nada. De que a gente é limitado. E no que diz respeito às questões espirituais, e mais ainda no que diz respeito a ir para o céu, só Jesus e Jesus só. Ele então me escolheu para ser santo e irrepreensível, mas me predestinou para ser dele. Eu sei que isso pode não fazer com que a gente entenda tudo. Primeira crise, lendo esse texto aqui. Que ao invés da gente regozijar, ou ser feliz e vislumbrar, e ficar contente, satisfeito, e dar verdadeiramente muitas glórias a Deus, porque nós vamos para o céu, porque Ele nos escolheu, aí a gente, ao invés de desfrutar isso, a gente pensa, mas Deus então não escolheu alguns.
a gente começa a entrar em crise. Mas Deus então escolheu uns, mas não escolheu outros. Isso aí a gente não vai entender até que a gente vá para o céu. O porquê e a razão. Mas tenha certeza de que em amor nos predestinou. Nos destinou. O que o apóstolo Paulo também fala em Atos. Não, Lucas fala em Atos. Creram todos aqueles que foram destinados à vida eterna. Impressionante. Destinados. Por mais que isso nos faça encafinfados, né? Inquietos, a gente tem que desfrutar disso. A gente vai falar sobre crise. Deus está falando de uma identidade que nós temos, que muitas vezes a gente deixa de lado porque a gente quer curtir a crise, ou pelo menos ser levado por ela. Nos predestinou, a gente vai ver daqui a pouco melhor isso. Conforme, obviamente, né, a graça dele, nos concedeu gratuitamente. Ele nos escolheu, não foi porque eu iria, ele saberia de que eu ia fazer alguma coisa. Porque se soubesse, claro, ele sabia, mas se fosse levar em conta o que eu ia fazer, para ele me escolher, não me escolhia. Escolheu pelo amor dele, soberano, soberania. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Redenção é a ideia de que o nosso estado de escravidão agora foi pago para a gente ser liberto. Fomos livres, redimidos do cativeiro. Já foi paga a nossa libertação. A carta de alforria é a ideia aqui. Já foi nos concedida. Eu fui redimido, é por isso que eu falo, é dessa ideia aqui. No qual, em Jesus, temos a redenção. Pelo seu sangue, Jesus morreu por nós. Ok? A remissão dos pecados. Perdão dos pecados. Deus não vai nos levar para o céu de qualquer jeito. Por isso que enviou Jesus, para resolver o nosso problema maior, que era o nosso pecado, que nos ia levar para o inferno. Tá bem? Então Deus não só nos predestinou, Romanos fala isso, mas também nos alcançou para daqui a pouco nos glorificar. Ok. No qual temos a redenção pelo seu sangue, versículo 7, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Gratuitamente, graça lá em cima. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele derramou abundantemente sobre nós. Não nos falta. Pelo contrário, nos sobra. Benefícios espirituais que Deus tem nos dado, nos sobra. Talvez você não use, talvez eu não use. Talvez eu fique tão capenga na fé, porque talvez não ore o suficiente. Talvez eu fique abalado emocionalmente, porque não confie, né, o tanto que eu deveria confiar. Não estou usufruindo de verdade do que Deus tem dado para mim e para você. A gente muitas vezes fica sofrendo exatamente porque não conhece o que deveria conhecer. Mas ele diz que ele derramou sobre nós a graça dele, riqueza da sua graça, abundantemente. A ideia de abundantemente aqui é que passa, que vai além, que sobra. Ele tem nos concedido o suficiente para a gente passar para outras pessoas, ao invés de ficar só conosco. Como um tanque, né? Como um lago, ao invés de ser um rio. Interessante. Aí ele fala no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. De quê? De nos salvar, segundo o seu beneplácito, o seu consentimento, que ele propôs na pessoa de Jesus. Porque Jesus, antes da fundação do mundo também, quando Deus determinou que iria nos salvar, Jesus se entregou. Olha só, interessante. Apocalipse fala de que Jesus, interessante, Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Ele determinou que, Deus sabia, Jesus sabia, todos sabiam, que esse moribundo que sou eu, espiritual, não poderia ir para o céu sem a intervenção dele, se ele não viesse nos salvar. Então, na escolha dele para nos salvar, já que o planeta, o ser humano estava fadado ao inferno para sempre, então Jesus se propôs em vir nos buscar, em salvar.
aqueles que ele obviamente escolheu. E fazer convergir nele, quer dizer, direcionar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, na economia, na administração, no tempo melhor, mais adequado para acontecer o que deveria acontecer. Todas as coisas, né? Tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados de novo. Predestinado, esse nome para alguns parece palavrão. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não pediu opinião para ninguém. É conforme o conselho da vontade dele. Aqui a ideia é predestinado segundo o propósito dele. Ele nos predestinou para, obviamente, um projeto dele. A fim de sermos para louvor da sua glória. Interessante, né? É daí que a gente tira, então, a ideia ou a verdade de que nós existimos para glorificar o nosso querido e grande e bom Deus. Ok? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aí ele começa a dizer aqui a respeito do Evangelho, que a gente também precisa entender. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, ouvistes a palavra da verdade, não outra coisa, o Evangelho da vossa salvação, essa é a palavra da verdade. Tendo nele também crido, eu ouvi e criei, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, ao passo, ouvi de Jesus, criei nele, e aí o Espírito Santo garantiu de que eu fosse para o céu. Fui selado, garantido, carimbado. O qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é que foi dado como penhor. Você sabe o que é penhor, né? É uma garantia. A gente quase não vê isso hoje, mas antigamente era mais comum. Pessoas que tinham uma joia em casa, que valia alguma coisa, queriam um dinheiro que ia receber em tal época, mas precisava urgentemente, pegava aquela joia, aquele bem, ia geralmente na Caixa Econômica, e chegava na Caixa Econômica e falava, eu quero penhorar isso aqui. Aí o cara avaliava, falava, olha, isso aí vale 10 mil reais. Você pode penhorar isso aí por 5 mil. Beleza, então me dê 5 mil, que quando eu tiver o dinheiro eu pago 5.500, seja lá o quanto fosse, né? Aí eu tenho a minha joia de volta. Então, se a pessoa não pagasse, ela perdia aquela joia. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, que nos foi prometido, ele é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo que foi dado como garantia de que eu irei para o céu. Então, se eu não for para o céu, eu que criei em Jesus Cristo como meu único e suficiente, exclusivo Salvador, ouvi a mensagem, criei nele como meu Salvador. Quem é que perde então, se eu não for para o céu? O próprio Deus perde mais do que eu. Porque o Espírito Santo é o penhor da minha herança. Claro, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Resgate, penhor, e nós somos propriedade dele. Claro, para louvor da glória dele. Ok. Aqui fala basicamente os privilégios do cristão genuíno. Não está falando de qualquer pessoa, não está falando do religioso. Está falando daquele que entregou a sua vida para salvar, para Jesus salvar. E é basicamente, o resumo desse texto aqui, desse bloco, ele tem a ver com 3 grandes verdades. Claro, primeiro falou, o apóstolo Paulo está falando aqui, no começo aqui, da apresentação, quem ele é e quem nós somos. Mas aqui ele está falando de que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Guarda isso no seu coração, porque isso ajuda a gente a se manter de pé na crise. E fala também que nos predestinou para a adoção de filhos. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis,
mas também nos predestinou para sermos filhos, ter um relacionamento com Ele de pai para filho, de família. Mas também o bloco aqui conclui dizendo de que para eu, obviamente, estar dentro dessa categoria de cristão genuíno, eu preciso depositar a minha confiança em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se você ainda não ouviu isso ou não entendeu isso, é a grande hora. Como é que uma pessoa pode ir para o céu? Ouvindo de Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Salvador, que morreu na cruz para me salvar. Você já ouviu isso? Mas também você precisa saber que a pessoa para ir para o céu precisa depositar sua confiança em Jesus para ir para o céu. Talvez você já tenha entendido isso. Mas é necessário que você faça isso. Deixar de confiar em qualquer coisa, nas suas boas obras, naquilo que você acha que é bom, no seu caráter, na sua honestidade, em qualquer coisa, qualquer pessoa, para confiar tão somente em Jesus Cristo. Porque a gente está, muitas vezes, nessas igrejas malucas e moribundas, igreja evangélica inclusive, que as pessoas vivem de campanhas, vivem de, como o pessoal diz, a música mais maluca que eu já ouvi, nem ouvi, fiquei sabendo, da Damares, dizendo que tem que pagar o preço mesmo para ir para o céu. Que preço? Jesus já pagou todo o preço. Será que a pessoa nunca leu a Bíblia? Mas certamente é uma daquelas que faz mais sucesso. E um bando de religiosos está cantando e gritando. Tem que pagar o preço, vou pagar o preço. Vai pagar o preço, meu querido, você vai para o inferno. Se não confiar em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, não tem alternativa. Isso é contra a religião, contra a religiosidade. Porque religião é a gente fazendo, é a gente achando que tem que pagar o preço mesmo. Ok, meus queridos? O que isso tem a ver então com crise? O que a gente precisa fazer diante de uma crise então? O que essas verdades nos ajudam? Em quê? Em quê? Primeiro, numa crise então, eu devo reafirmar a minha identidade. Nós gostamos certamente de nos identificar com alguma coisa boa. Gostamos. Ou pelo menos que a gente identifica que tem um status na sociedade. O brasiliense, né, as pessoas do federal gostam muito de dar carteirada e quer ter uma determinada autoridade, né, para poder identificar, eu sou filho do empregado, do desembargador. A pessoa até acha que isso pode ter alguma coisa. Mas de certa forma, né, a pessoa quer dar carteirada. Ou de alguma maneira, né, que a pessoa quer... Nós gostamos mesmo de ser identificados com alguma coisa boa. Quantas vezes você deve ter ouvido o Felipe falar que estuda na UNB? É uma boa identificação. Fala, Tiago. Quantas? Inúmeras. Uma boa identificação. Quantas vezes você já ouviu falar que o Web é carioca? Ele fala, sou carioca. Mas não é. Então, eu sou bombeiro. Já falar, eu sou bombeiro. Quer se identificar com alguma coisa que, de alguma maneira, quando o apóstolo Paulo estava de volta, depois de parte da sua viagem missionária, de volta para Jerusalém, ele levou surra adoidado, apanhou. Mas num dado momento, o apóstolo Paulo, quando estava sendo já quase morto, o pessoal até deu um tempo, né, de dar uma surra nele. Aí o centurião, o pessoal, os soldados de Roma, né, foram lá, não, porque a gente quer saber porque que esse cara está apanhando, não é de graça. Aí o comandante falou, traz esse cara aí, porque antes de deixar ele morrer de surra, a gente sabe qual é a razão, porque eu quero saber isso mesmo. O pessoal apaziguou ali, pegou ele
E aí a promessa do soldado e do comandante de que ele iria falar na base da pancada. Ele iria falar de qualquer maneira, mesmo que precisasse levar uma surra. E o soldado já começou a bater, empurrar aquela coisa toda. Aí o apóstolo Paulo, sabendo que estava sendo agora cuidado pelos romanos, o apóstolo Paulo falou: você acha que é justo ou adequado um cidadão romano apanhar sem ser julgado? Aí o soldado se desmanchou. Uai, você é cidadão romano? E o apóstolo Paulo era cidadão romano também. Tinha dupla cidadania. Na hora que o soldado ouviu aquilo, já foi para o comandante e falou: não faz nada com esse cabra. Ele está dizendo que é soldado, que é cidadão romano. O pessoal foi averiguar: não, o centurião, eu tive que pagar para ser cidadão romano. E você? Apanhando, feito um maluco aqui. E o apóstolo Paulo falou: rapaz, eu sou cidadão romano de nascença. Eu tenho cidadania romana. Pronto. O cara já ficou com medo, todo mundo ficou apavorado, aquela coisa. Ao invés de fazer qualquer mal como o apóstolo Paulo fez, foi proteger o apóstolo Paulo. Por quê? A identificação tem tudo a ver com proteção, com cuidado, como as pessoas nos enxergam. Tem uma série de coisas. E aqui é um exemplo clássico disso. A gente precisa reafirmar a nossa identidade. Talvez eu e você não estamos tão satisfeitos com a nossa origem, nossa cidadania brasileira. Eu não tenho tanto orgulho de falar que sou do Brasil. A gente nem canta: eu sou brasileira. A gente nem canta mais isso. Com muito orgulho. Não, a gente nem canta. A gente tem até... não, deixa para outra época, né? Talvez, no estádio de futebol, jogando Brasil e... não, também não, né? Nem isso também não, né? Outra coisa, outro momento, outro instante, outro lugar. A gente não tem tanta satisfação da nossa origem. Talvez a gente queira, muitas vezes, dizer isso, quer reafirmar isso, por algum motivo, para a gente não ser antipatriota, né? Ou coisa parecida. Mas às vezes também da família, né? Puxa vida, eu gostaria de ter nascido numa outra família. Eu gostaria de ter um sobrenome assim, mais tipo importante. Alguma coisa assim que pudesse de alguma maneira me facilitar algum determinado caminho. Gente, João 1,12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Joia. Se você crê no nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você deixou de ser criatura de Deus para ser filho de Deus. Está aí, gente, que coisa espetacular. Nós fomos adotados por Deus. Nós temos uma origem agora, nossa cidadania é celestial. O texto é interessante, mas olha aqui que o apóstolo Paulo fala em Gálatas: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia se gloriar, ele podia bater no peito, e a gente também pode ter essa tendência de sair pisando em tudo aí, olhando, nariz empinado. Longe de mim, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem uma posição de privilégio, mas não é mérito nosso. Pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Deus nos fez nova criatura, por isso que nos adotou. Ok? A grande verdade é que devemos reafirmar nossa identidade quando passamos por alguma crise. Qual é a nossa identidade? Filho do Deus Altíssimo. Até Jonas falou isso. Jonas, o profeta incrédulo quase.
desobediente certamente, coração duro. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Agora, isso é para a gente ficar batendo no peito? Longe da gente se gloriar. Porque não tem nada, a gente não tem nada em nós. A gente tem que reafirmar porque, de fato, Deus é soberano e Ele está cuidando. Então, a primeira ideia é lembrar de quem eu pertenço, de quem eu sou propriedade. Aquele que diz, eu não deixarei, jamais te abandonarei. É aquele que diz que somos dele. E que Jesus falou de que nenhum vai se perder dos dele. O apóstolo Paulo só está refletindo as palavras de Jesus quando o apóstolo Paulo escreve essas coisas. Primeira verdade, então, é reafirmar a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Somos filhos de Deus. Segundo lugar, reafirmar a nossa vocação. Sou filho de Deus. Opa, mas não é apenas isso. Não é só, eu fui adotado por Deus. Apóstolo de Cristo por vontade de Deus. O apóstolo Paulo dizendo, eu fui enviado. Ele disse, eu fui escolhido para sermos santos e irrepreensíveis. João falou, João Batista, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Gente, então duas coisas básicas que eu e você precisamos entender na hora que a gente estiver passando por uma crise. Primeiro, pertenço a Jesus, sou filho dele. Quer dizer, sou irmão de Jesus, sou filho de Deus. Eu sou propriedade dele. Segundo lugar, eu tenho uma obra para realizar. Eu tenho algo para executar. Então ficar na crise certamente não é a melhor alternativa. Ficar na crise ou achar que a crise é para nos derrubar não é a melhor alternativa. Se Deus permitiu, então a gente tem que entender rápido. O apóstolo Paulo dizendo, nossa vocação, versículo 26, capítulo 9, 1 Coríntios, que a gente já viu também. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele só está lembrando disso aqui, ó, sermos santos e irrepreensíveis. Separado para um projeto dele, para o alvo que ele já estabeleceu para a gente. Irrepreensível. Não é de qualquer maneira que ele quer que eu faça. É buscando a vontade dele e sendo obediente, sendo claro, correto, ético, fazendo... Gente, olha, por mais que seja difícil a nossa jornada, mais complicada seja o propósito e o que Deus tem nos exigido, por mais pancada que a gente leve das pessoas ou da vida, a gente tem que ainda permanecer irrepreensíveis perante Deus. Não perante as pessoas. Não perante as pessoas. Muitas vezes, né? Algumas pessoas, elas querem nos forçar a parecermos com ela. A gente tem que ser santo e irrepreensível perante Deus, porque a nossa vocação é cumprir com a agenda dele, levando o evangelho dele a toda criatura. Li um texto essa semana que eu queria ler para vocês aqui agora, rapidinho também. Descobri que é muito importante não deixar que as queixas, as exigências dos outros, os julgamentos dos outros, as condenações dos outros, a incompreensão dos outros, a raiva dos outros, o pecado dos outros, definam o valor da nossa vida. Se houve vezes que eu fiquei em apuros e me senti muito abalado, foi quando permiti que essa identificação fossem definidos por aquilo que os outros disseram sobre mim ou me fizeram. Interessante. Então fui a Jesus e lembrei a mim mesmo como Ele me via. Lembrei a mim mesmo como eu era valioso para Jesus.
Por quê? Porque tem um propósito que Deus quer realizar através da minha vida. Ele me amou e morreu por meus pecados. Quando eu permito que Jesus defina a minha identidade, experimento a alegria de Jesus como a minha força. É claro, vai ser muito mais diferente ou mais fácil sair das crises se a gente olha para Jesus e não olha para as circunstâncias ou para as pessoas. Então, o apóstolo Paulo já entendia isso, e a gente hoje compreende que as crises são para melhor realizarmos a nossa missão, pois sem crise não existe crescimento. Eu não vou fugir das crises, não vou correr para elas, mas eu vou superá-las, porque ela tem algo para me ensinar. Ela tem algo que Deus permitiu para eu amadurecer. Porque aí eu tenho melhor capacitação para cumprir com o meu chamado, com a minha vocação. Por fim, além de reafirmar a minha identidade, a minha vocação, você e eu, para superar as crises, eu também preciso reafirmar o nosso destino, o meu destino. Não há sossego para a alma que saber do seu futuro eterno com Deus. Hoje cedo falei um pouco sobre isso, vou reafirmar agora. Não existe crise, absolutamente nenhuma crise, dificuldade que você passe, que lembrando de que você vai para o céu, ela não diminua o seu ferrão. Verdade. Está padecendo por algum tipo de enfermidade? Que crise é para a gente? Sofrer enfermidades. Mas não tem consolo melhor do que eu vou morar com Deus para sempre. Um dia eu vou me ausentar, vou deixar de ser luz aqui. Vou morar com Deus. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, vamos morar no céu. Vamos morar no céu. O cristão genuíno vai morar para o céu. Genuíno, estou querendo dizer, não é o religioso, é aquele que entregou a sua vida para Jesus salvar. Depois, versículo 13 que a gente leu, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. E mais, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Primeiro, se Jesus sofreu as crises e teve dificuldades aqui com pessoas, Jesus realmente padeceu, por que que eu não padeceria? Quem sou eu para julgar que não mereço passar por nenhuma crise? Hein? Mas é bom saber que eu vou para o céu com Jesus Cristo, morar com Ele eternamente. Aquele que crê, está errado ali, aquele que crê tem a vida eterna. São verdades que a gente não pode ignorar. São verdades que eu e você não podemos e nem devemos ignorar. O primeiro segredo revelado então, nesse texto é que a mais severa crise não tem força para retirar a paz no coração daqueles que estão seguros no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Resumo da nossa cantiga hoje. Ele é a nossa paz. Jesus Cristo, que veio nos buscar. Que veio nos buscar. Você ou está passando ou passará por crise. Lembra que a crise é necessária para que você cresça e eu cresça. Mas para a gente superar, para a gente não cair, não sucumbir, a gente precisa conhecer quem é Deus, a graça dele e o que ele já nos concedeu. Qualquer que seja a crise,
em qualquer instância, qualquer lugar. Vamos orar?